Shalom, boa tarde. Vamos dar início à nossa meditação de hoje. Hoje eu precisei fazer a meditação à tarde porque eu estava ali, cuidando um pouquinho do cabelo, tirando um pouquinho do ressecamento, da descoloração, mas foi preciso, mas a gente não pode deixar de meditar na palavra do Senhor, amém? Então vamos meditar junto, capítulo 36 de Êxodo. Vamos ler, diz assim, são 38 versículos. Diz assim a partir do versículo 1. Assim trabalharam Bezalel e Aholiabe e todo homem hábil a quem o Senhor dera habilidade e inteligência para saberem fazer toda a obra para o serviço do santuário, segundo tudo que o Senhor havia ordenado. Moisés chamou a Bezalel e a Aholiabe e a todo homem hábil em cujo coração o Senhor tinha posto sabedoria, isto é, a todo homem cujo coração o impeliu a se chegar à obra para fazê-lo. Estes receberam de Moisés todas as ofertas que os filhos de Israel haviam trazido para a obra do serviço do santuário, para fazê-la. E ainda, cada manhã, ao povo trazia a Moisés ofertas voluntárias. Então, deixando cada um a obra que fazia, vieram todos os homens sábios que se ocupavam em toda a obra do santuário e disseram a Moisés: o povo traz muito mais do que necessário para o serviço da obra do Senhor, que ordenou se fizesse. Então ordenou Moisés, e a ordem foi proclamada no arraial, dizendo: nenhum homem ou mulher faça mais obra alguma para a oferta do santuário. Assim o povo foi proibido de trazer mais, porque o material que tinham era suficiente para toda a obra que se devia fazer e ainda sobejava. Assim todos os homens hábeis, entre os que faziam a obra, fizeram um tabernáculo com 10 cortinas de linho fino, retorcido, estofo azul, púrpura e carmesim com querubins, de obra de artista as fizeram. O comprimento de cada cortina era de 28 côvados. Todas as cortinas eram de igual medida. 5 cortinas eram ligadas uma à outra e as outras 5 também ligadas uma à outra. Fizeram laçadas de estofa azul na orla da cortina que estava na extremidade do primeiro agrupamento, e de igual modo fizeram na orla da cortina que estava na extremidade do segundo agrupamento. 50 laçadas fizeram numa cortina e 50 na outra cortina. Na extremidade do segundo agrupamento, as laçadas eram contrapostas uma à outra. Fizeram 50 colchetes de ouro com as quais prenderam as cortinas uma à outra, e o tabernáculo passou a ser um todo. Fizeram também de pelos de cabra cortinas para servirem de tenda sobre o tabernáculo. Fizeram 11 cortinas. O comprimento de cada cortina era de 30 côvados e a largura de 4 côvados. As 11 cortinas eram de igual medida. Ajuntaram à parte 5 cortinas entre si e de igual modo as 6 restantes. Ajuntaram à parte e fizeram 50 laçadas na orla da cortina que estava na extremidade do primeiro agrupamento. Fizeram também 50 colchetes de bronze para juntar a tenda, para que viesse a ser um todo. Fizeram também de peles de carneiro tintas de vermelho, uma coberta para a tenda e a outra coberta de peles finas. Fizeram também de madeira de acácia as tábuas para o tabernáculo, as quais eram colocadas verticalmente. Cada uma das tábuas tinha 10 côvados de comprimento e côvado e meio de largura. Cada tábua tinha 2 encaixes, travados um com o outro. Assim fizeram com todas as tábuas do tabernáculo. No preparar as tábuas para o tabernáculo, fizeram 20 delas para o lado sul. Fizeram também 40 bases de prata debaixo das 20 tábuas, 2 bases debaixo de uma tábua para os seus 2 encaixes e 2 bases debaixo de outra tábua para os seus 2 encaixes.
Também fizeram 20 tábuas ao outro lado do tabernáculo para o lado norte, com as suas 40 bases de prata, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 bases debaixo de outra tábua. Ao lado do tabernáculo para o ocidente fizeram 6 tábuas. Fizeram também 2 tábuas para os cantos do tabernáculo de ambos os lados, as quais por baixo estavam separadas, mas em cima se ajuntavam à primeira argola. Assim se fez com as 2 tábuas dos 2 cantos. Assim eram as 8 tábuas com as suas bases de prata, 16 bases, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 debaixo de outra tábua. Fizeram também travessas de madeira de acácia, 5 para as tábuas de um lado do tabernáculo, 5 para as tábuas do outro lado do tabernáculo e 5 para as tábuas do tabernáculo ao lado posterior que olha para o ocidente. A travessa do meio passava ao meio das tábuas de uma extremidade à outra. Cobriram de ouro as tábuas de ouro e de ouro fizeram as suas argolas, pelas quais passaram as travessas e cobriram também de ouro as travessas. Fizeram também o véu de estofa azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido com querubins, o fizeram de obra de artista, e fizeram-lhe 4 colunas de madeira de acácia cobertas de ouro, e seus colchetes eram de ouro sobre 4 bases de prata. Fizeram também para a porta da tenda um reposteiro de estofa azul, púrpura, carmesim e de linho fino retorcido, obra de bordador, e as suas 5 colunas e os seus colchetes, as suas cabeças e as suas molduras cobriram de ouro, mas as suas 5 bases eram de bronze. A palavra de hoje é uma palavra tremenda, porque ela vai falar sobre a confecção, tudo aquilo que Deus havia ordenado para Moisés, todas as medidas, largura, côvados, comprimento. Então eles começaram a pôr a mão na massa e começaram a fazer. Nos capítulos anteriores Deus tinha dado as instruções e agora eles começaram de fato a fazer. Mas um versículo que me chama a atenção é aqui no versículo 6, que dizem, no versículo 5 e 6, e disse a Moisés: o povo traz muito mais do que é necessário para o serviço da obra que o Senhor ordenou que fizesse. Amados, Deus moveu o coração do povo, Deus moveu o coração da igreja em favor do santuário, porque nós somos a igreja do Senhor. Então Deus moveu o coração de cada filho, de cada israelita, para levar tudo aquilo que eles faziam com as suas mãos, tudo aquilo que eles tinham para a produção, a confecção das cortinas, do tabernáculo, das tábuas, do santuário. E a ponto que eles iam levando a ponto dos homens que estavam trabalhando ali com Bezalel e Aholiabe dizerem para Moisés: epa, peça ao povo que pare de trazer, porque eles trouxeram abundantemente. Então aqui diz que Moisés proibiu o povo de levar, disse: não, chega, tá bom, já é o suficiente. Isso nos faz entender que até o desejo de abençoar alguém, até o desejo de abençoar a casa do Senhor vem de Deus. Então, se nós não temos o prazer de ofertar, o prazer de abençoar, o prazer de honrar alguém, de abençoar alguém, é porque nós não estamos com o nosso coração voltado para isso. Então, que hoje eu e você possamos refletir sobre qual é a nossa motivação, se temos essa motivação, esse ímpeto, esse desejo de abençoar a casa do Senhor, se ofertamos de coração ou se com pesar, se dizimamos com um coração aberto, abençoador, ou se dizimamos apenas por obrigação. Nós precisamos refletir sobre isso para que, se assim estiver sendo, nós possamos clamar ao Senhor para que Ele venha colocar esse desejo no nosso coração de ofertar, de dizimar, de abençoar alguém, de dividir com alguém aquilo que nós temos.
Então, que você e eu possamos meditar nessa palavra, porque é maravilhoso ver que a igreja ali estava sendo movida para a construção do tabernáculo e fazendo parte daquilo que Deus estava estabelecendo para aquela época. Então, que eu e você possamos fazer parte de alguma obra, fazer parte dos planos de Deus, que Deus possa contar com você, que Deus possa contar comigo para executar os seus planos, porque os planos de Deus são perfeitos e é um prazer, um privilégio ser um contribuinte para que os planos e os sonhos de Deus se cumpram para a nossa geração. Que Deus te abençoe e te dê um dia abençoado. Lembrando que amanhã nós não temos meditação diária, para que você possa ir para a sua igreja, meditar na palavra do Senhor na escola bíblica dominical, porque é ali que você recebe tratamento, é ali que você se alimenta da palavra. Fique com Deus, que Deus te abençoe e compartilhe essa mensagem em nome de Jesus. Shalom, shalom.